Graça e paz, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, nessa tarde abençoada. Quero agradecer a todos que oraram por mim, que domingo eu não estava bem, que o meu pastor falou que eu não estava bem, estavam sentindo uns mal-estar, mas graças a Deus estamos aqui, Deus está no controle. Amém? Eu gostaria de que os irmãos tivessem abrindo a Bíblia em João 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nesse momento a gente, dessa situação que está acontecendo, a gente está passando por dificuldades, por problemas, por tantas coisas ruins, mas o Senhor, Ele fala para a gente assim: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então que o Senhor dê sabedoria para vocês, que o Senhor venha guardar cada um de vocês, abençoando, protegendo, porque não é fácil, gente, eu sei que é difícil, essa pandemia que veio para tirar a nossa paz, mas Deus está no controle de tudo e Ele está conosco, amém? Então vou orar e vou chamar nosso pastor para estar ministrando a palavra, amém? Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, obrigado por essa tarde abençoada, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai, comigo, e aqueles que estão aí, Pai amado, nessa live. Que o Senhor venha abençoar cada lar, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa eles, protege, livra eles de todo mal. Abençoa também, Pai, nosso pastor, Clenal, da sua família, Senhor Deus. Que o Senhor venha restaurar a sua saúde também, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ali também te peço pelo pastor Romil e sua família, que o Senhor venha guardá-los, livrá-los de todo mal. Pai, eu te peço também pela Tereza, Senhor Deus, nesse momento. Hoje eu falei com ela, estou muito feliz de falar com ela hoje. E ela está muito bem, Senhor Deus. Que o Senhor venha revestir ela de Tua graça e todos aqueles que estão lá com ela, Senhor. Protegendo e ela levando, Pai, a Tua palavra aos quatro cantos desse mundo, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoá-los e guardá-los. Te peço também pelo nosso pastor Aparecido, que o Senhor venha revestir de Tua graça. Restaura também a sua saúde, Senhor, que o Senhor venha abençoar e que nesse momento, Senhor Deus, que Ele vai ministrar a Tua palavra, que não seja Ele, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo usando a vida dele e trazendo, Pai, a palavra de encontro aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, minha querida, meu querido irmão em Cristo Jesus, mais um culto do Ministério Feminino, e estamos nós aqui para estarmos meditando um pouco na palavra de Deus. Gostaria que você fosse já aí, compartilhando, sabe lá como a gente fez? Abre lá como se você fosse comentar, colocar arroba o nome da pessoa, é isso? Não, arroba e o nome da pessoa e envia a pessoa automaticamente, rapidinho ela vai ouvir a palavra de Deus e isso é muito bom. Então entra aí, compartilha, comenta, dá glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tá certo? Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Mas gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 3, o versículo de número 1 ao 6. Então, Marcos 3, de 1 a 6. Dou um tempinho para vocês ir abrindo aí, eu sei que nós precisamos esperar um pouquinho. Marcos 3, versículo 1, diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio.
Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão, lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tiraria a vida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, te louvar e bendizermos o teu nome, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno da tua palavra para assim fazer a tua vontade, Deus. Glorifica o teu nome sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, minha querida irmã, meu querido irmão em Cristo Jesus, pois Deus, Ele é maravilhoso e sabe todas as coisas. Mas o título dessa mensagem hoje é: precisamos vencer a religiosidade. Muitas pessoas no século 21, elas têm sido religiosas, né? Religioso é aquele camarada que diz uma coisa, ensina uma coisa e vive outra. Ou religiosidade é aquele camarada que tem uma crença que está acima daquilo que Jesus Cristo disse, né? E ele vive por aquele preceito e não muda, tá certo? Quando Jesus vai a um lugar ou na sinagoga, ele vai para operar cura, libertação e restauração. Não importa o que as pessoas pensem de Jesus, mas o que importa é aquilo que as Escrituras Sagradas nos mostram, que Jesus, quando vai ao lugar, ele opera cura, libertação, tá certo? E restauração no sentido de salvação. Muitas vezes não entendemos. Por não entendermos, nos tornamos religiosos, praticando a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Então, religiosidade também é eu querer viver o meu próprio entendimento e não aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos manda viver. Temos hoje uma grande quantidade de pessoas que se afastam das igrejas, se afastam de Deus, por não acharem base, preste bem atenção, por não acharem base para as suas linhas de pensamentos. Estas pessoas são religiosas. Essas pessoas saem da igreja, colocam a culpa nos outros. Estas pessoas nunca tiveram um encontro com Jesus. Estas pessoas são religiosas. Há pessoas que buscam base para suas linhas de pensamentos na Bíblia, usam a Bíblia para dar base para aquilo que elas entendem. Pega um versículo bíblico e escreve aquilo que ela entende e procura um versículo que embase aquilo. Deve ser o contrário. Nós vamos para a Bíblia para buscar entendimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E esses homens aqui não entendiam Jesus, porque eles estavam firmados na lei, no sábado. Então eles buscavam na Bíblia entendimento para aquilo que eles achavam. Não buscam conselhos das Escrituras Sagradas para mudarem a vida, e sim para mudarem a vida do outro. Então religiosidade também é quando você se torna cristão e você busca entendimento para mudar a vida do outro. A Bíblia muda a minha vida. A Bíblia tem ação contrária. Quando eu prego a palavra de Deus para vocês, antes ela já falou comigo, tá certo? Antes ela já me mudou, porque permiti. A esse tempo,
existia dois tipos de pessoas nesse texto, tá certo? O texto cita dois tipos de pessoas: fariseus. Fariseu é um grupo importante que floresceu na Palestina desde os fins do século II a.C. Então eles aparecem e se opunham a Jesus Cristo. Então perceba um ponto do religioso: ele se opõe a Jesus Cristo baseado nos seus entendimentos, tá certo? Eles tinham a lei, que era aquilo que eles se baseavam, e os fariseus guardavam os preceitos dos homens, que é o sábado, que Jesus chamou de vã tradição. Então, religioso é guardar a tradição. Marcos 7, 8 a 9. Você pode dar uma olhada que Jesus chama de vã tradição. Depois nós vemos também falar nos herodianos. Esses homens tinham conhecimento. Era um grupo de judeus que acreditavam na cooperação com Herodes. Embora Herodes considerasse a si mesmo como um Deus vivo, mas eles queriam colaborar com Herodes. Historiadores como Jerônimo, Tertuliano, Epifânio, Crisóstomo e Teófilo revelam que os herodianos criam ser Herodes o Messias. Então, nos estudos desses homens, eles dizem isso. Mas nós precisamos vencer a religiosidade. Veja, vencer a religiosidade. Primeiro eu preciso entender se eu sou uma pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa, ela traça um limite, ela traça uma linha de pensamento na qual ela entende aquilo por verdade, mas ela não vai buscar a verdade da Bíblia. Ela entende, ela subentende, né? Para vencermos a religiosidade, compreenda que a religiosidade nos afasta de Deus. A religiosidade não é boa, ela nos afasta de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta tarde. Até que ponto a religiosidade nos impede de fazer o bem a alguém? Até que ponto? Isto é uma pergunta para você. Há poucos dias me mandaram algo que eu vi de uma tremenda religiosidade aquilo, e eu tentei ajudar a pessoa. A pessoa não me entendeu. Ela sentou-me a crítica. Isso é uma pessoa religiosa, não se deixa aprender, né? Então, até que ponto a religiosidade nos impede de fazer o bem a alguém? Até que ponto eu sou religioso? Quer ver uma religiosidade? É você vir na igreja. Veja, quando você vem à igreja, você vem cultuar ou você vem fazer parte do culto? Né? Você é o culto a Deus. Então você senta na cadeira, o pastor ou o pregador da noite está pregando e você está dizendo: ele está dando indireta, está falando da minha vida. Sabe o que acontece nesse momento, minha querida, meu querido? Você se tornou a cereja do bolo. Você entendeu que a pessoa que preparou aquela mensagem, ela olhou para as escrituras e ela leu segundo a vida de fulano nas escrituras. Ela se considerou cereja do bolo. Ela não entende que o Espírito Santo pode estar usando a pessoa para falar com ela. Até que ponto? Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem da mão ressequida, ou em outra versão, mirrada. Tá certo? Este homem tinha uma mão atrofiada nos dias de hoje. Ele tinha uma mão atrofiada. Mirrada ou ressequida é ter uma mão atrofiada. Muito fácil de nós entendermos isso. Uma mão atrofiada. E Jesus entrou na vida daquele homem. Entrou na vida daquele homem para mudar a história da vida daquele homem. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, Jesus entra para transformar, Jesus entra
para mudar a vida da pessoa. Este homem era impedido de trabalhar, porque ele tinha uma mão ressequida, porque ele era atrofiado, era considerado incapacitado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus chegou para lhe dar capacidade. Quando Jesus entrou no templo, lá na sinagoga que digo, Jesus entrou para mostrar para aquela sociedade que um homem que se dizia não ter capacidade, Jesus entrou para lhes dar capacidade. Quando Jesus entrou na tua vida, as pessoas diziam que você não tinha capacidade, e Jesus entrou para te dar capacidade, para que você proclamasse o reino de Deus. Não é o teu reino, é o reino de Deus. Então Jesus entrou para dar capacidade. Foi assim quando Jesus entrou na tua vida. Então deixe a religiosidade de lado. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Quando você olha para o versículo 2, neste momento Jesus era observado. O versículo 2 diz que Jesus era observado pelos fariseus e pelos herodianos. Não que eles queriam ver o poder de Deus agindo, mas queriam acusá-lo. Quantas vezes as pessoas têm observado Jesus de longe? Quantas vezes as pessoas têm dito que Jesus é algo no qual ele não é? As pessoas têm observado Jesus. As pessoas querem o milagre, mas as pessoas não querem o autor do milagre. Os fariseus conheciam da palavra, eles conheciam da lei, aliás, mas eles não queriam o autor da lei, eles queriam a lei. Na verdade, os religiosos não fazem nada pelo reino de Deus. Não pense que a pessoa religiosa, ela faz alguma coisa pelo reino de Deus. Não, ela não faz nada pelo reino de Deus, mas ficam de olho nos que fazem. E elas ficam de olho nos que fazem para ver se eles cometem algum erro, para que possam acusar. A isso também a Bíblia trata de joio, e dentro do joio, aliás, a Bíblia trata esses como joio que se cria dentro do trigo. Esses são os religiosos, sempre procurarão em você erros. Elas não olham para elas e veem o erro delas, pois quando elas olham para você e ela vê o erro em você, elas estão sendo tão erradas quanto você, mas elas não olham para o erro delas, elas olham para você. Porque os religiosos trazem em si um preceito de santidade que nunca existiu no entendimento humano. A pessoa religiosa, ela traz um entendimento de santidade acima da santidade que a Bíblia nos ensina. Pessoa religiosa, ela acusa demais as outras pessoas e muito menos a ela própria. Veja Jesus entra no templo, na sinagoga. Jesus faz o bem num dia de sábado, mas os homens observavam Jesus para acusá-lo. Quem é Jesus senão Deus? Agora imagine você e eu que não sou nada. O que as pessoas dizem? Mas eu vivo a vida que Cristo me deu. As pessoas vivem uma santidade acima daquilo que o homem entende. A santidade está em Cristo Jesus. E eu vou ler um texto que está aqui em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 5.
Versículo 5 diz: ora, não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Meus irmãos e minhas irmãs, tem gente que coloca tanta santidade nesse espaço físico que esquece que Jesus é maior do que o templo, esquece que Jesus é Senhor. Jesus é maior do que qualquer templo de igreja, porque a igreja é eu e você. Deixa de ser religioso. Uma pessoa entra dentro da igreja de short, de bermuda, nunca veio na igreja, já se olha com olhares. Uma mulher nunca veio na igreja, a coitada tem uma vida segundo o entendimento do mundo, com uma sainha. As irmãs já olham atravessado e já mete a mão na orelha do esposo. Deixa Deus, que é maior do que o templo, mudar a vida desta pessoa. Ame a pessoa acima de tudo, porque quando eu não valia nada, quando eu estava num tremendal de lama, Jesus me amou quando eu fedia. Jesus é a santidade máxima. O religioso é aquela pessoa que pega o entendimento dela e diz que é bíblico, e não é. O religioso é aquela pessoa que passa horas e horas buscando entendimento nas redes sociais, e quando lê a Bíblia, lê para que aquilo que ela viu o camarada dizendo seja verdade absoluta. O que eu estou te dizendo não é verdade absoluta. Verdade absoluta é esse aqui, ó. É isso aqui que guia as nossas vidas. Não procure motivo para vos acusar uns aos outros. Não procure motivos para acusar uns aos outros. Aqui, quando Jesus em Mateus fala isso, os discípulos de Jesus entraram a colher espigas e estavam com fome. Num dia de sábado, é verdade, para o judeu tinha que ser guardado o sábado, mas eles vêm com tanta santidade para cima de Jesus, que Jesus pega eles no contrapé, porque eles são pecadores como eu sou pecador. Então Jesus diz: vocês não leram na lei? Não leram na lei que aos sábados os sacerdotes violam o sábado e ficam impunes? Vocês não leram isso? Aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teriam condenado inocentes. Quem é que condena? Não procurem motivos para acusar uns aos outros. O verdadeiro cristão vive pelo amor uns pelos outros, pois esta é a regra ensinada por Jesus. É a própria essência do Deus Trino: amor. Ame uns aos outros assim como eu vos amei, disse Jesus. Mas nós não podemos amar uma pessoa que cometeu um pecado. É melhor arrancar-lhe o pescoço, enquanto Jesus diz: eu vos perdoo. Enquanto Jesus, a palavra de Deus diz que se pecares, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E aí eu fico muitas vezes parado. Então Jesus, o versículo 3 diz que Jesus chama este homem da mão ressequida, e Jesus diz: vem para o meio.
vem para o meio. Aquele homem recebeu um convite para a mudança, como você recebeu um convite quando você entregou sua vida a Jesus. E Jesus, ao chamar aquele homem, Jesus queria que os religiosos daquela época, fariseus, herodianos e todos aqueles que lá estavam, vissem a situação daquele homem da mão ressequida, se compadecesse dele. Jesus esperava que eles não o acusassem de violar o sábado. Mas quantas vezes nós acusamos Jesus quando dizemos aquilo que a Bíblia não diz? Quantas vezes nós acusamos Jesus quando falamos mal uns dos outros? Porque a Bíblia diz que aquele que diz que odeia o irmão e ama a Deus, esse tal é mentiroso. Porque como ele pode dizer que odeia a quem vê e ama a quem não vê? A Bíblia diz que você é mentiroso. Então é uma pessoa religiosa. Religioso não entra no reino dos céus. E agora? Mas Jesus está aqui para mudar. Porque Jesus também, ao chamar aquele homem e esperar que ele se compadecesse, Jesus esperava que aqueles homens mudassem. Jesus veio para restaurar as ovelhas perdidas, inclusive as ovelhas perdidas, os religiosos. Restaurar as ovelhas perdidas. Mas vivemos em um mundo de acusações, vivemos em um mundo de aflições, vivemos em um mundo de falta de respeito, vivemos em um mundo que o que eu digo vale e o que a palavra de Deus diz não vale, então eu não aceito ser corrigido. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes dizemos que o Senhor é o nosso pastor, e quando Deus diz que institui pastores segundo o seu coração, e o pastor tenta guiar a tua vida, tu dá-lhe um coice, como se fosse bode e não ovelha. Mas a Bíblia lá em Timóteo, isso mesmo, diz que ela foi escrita, inspirada por Deus, ela é apta para ensinar, corrigir, arguir em amor, para que você cresça perfeito e aperfeiçoado para a boa obra. Entende, irmãos e irmãs? Nós precisamos nesta tarde deixar Jesus mudar. E Jesus fez uma pergunta para aquele povo. Jesus está te fazendo uma pergunta nesta tarde. Jesus diz: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vidas ou tirar vidas? Mas eles ficaram em silêncio. O verso em questão, que é o 4, mostra que os religiosos não sabem como responder a Jesus. Não sabem responder a Jesus porque não têm conhecimento da vontade de Deus. Eles são traídos pelas suas próprias consciências. Então ficam em silêncio. Um religioso, ele usa o tempo de Eclesiastes 3 para se calar. Ele diz: para as perguntas que Deus faz, é tempo de ficar calado. É tempo de ficar calado. Está errado. É tempo de pregar o Evangelho. É tempo de amar. É tempo de falar do amor de Deus. Sabe, a religiosidade cega o ser humano. A religiosidade causa transtorno ao vizinho, à vizinha. A religiosidade causa problema dentro de casa. Meus irmãos, há uma grande questão hoje, no tempo de hoje. Eu não sou contra quem está fazendo ou não está, mas por causa da ceia, que é em memória ao Senhor, pessoas colocam risco na vida dos outros. Isso é religiosidade, isso é hipocrisia, porque a Bíblia não diz quantas vezes tem que fazer ou quantos dias tem que fazer.
Quer ver outra religiosidade? Eu participei da ceia neste culto no domingo, né? Aí eu vou visitar uma igreja, lá tem um culto, eu não posso participar. E aí você vai para a Bíblia diz o contrário. Isso é religiosidade, isso causa problema. Então é lícito fazer o bem ou fazer o mal, salvar vidas ou tirar vidas. Meus irmãos, a religiosidade seca de tal forma que a pessoa está com a vida torta no mundo. Você que está com a vida torta no mundo, Jesus veio para te restaurar, Jesus veio para te salvar, Jesus veio para libertar você, porque Ele te ama. Não ouça o que as pessoas estão dizendo, ouça o que Jesus está te dizendo. Ele diz: vinde a mim e vem para o meio, para que as pessoas vejam que eu te restaurei, para que as pessoas vejam que eu estou com você, para que as pessoas ouçam você falar dos meus grandes feitos através da tua vida. Seja cheio do conhecimento de Deus. Sabe, elas não respondem porque são traídas pelas próprias consciências, elas não sabem o que falar, porque Jesus é a verdade absoluta. Jesus é a verdade absoluta. Já que não podem falar contra Jesus, não esperem que os religiosos vão falar coisas boas. Não esperem. Não esperem. O que é ser uma pessoa religiosa? É falar e ensinar uma coisa e viver outra. Uma pessoa religiosa dirá para você que você não precisa estar na igreja para subir para os céus. Ela diz assim, o religioso diz: você em casa só precisa ler a Bíblia, você não precisa estar numa igreja. Isso é religiosidade. Deixa eu te dizer o porquê. Porque Jesus disse que vai vir buscar uma noiva. A noiva é a igreja. Igreja é eclesia. Eclesia é igreja, é ajuntamento de pessoas. Então Jesus vai vir buscar um ajuntamento, não vai vir buscar pessoas em casa. Jesus não vai vir buscar placa. Jesus não vai vir buscar placa. Jesus vem buscar pessoas. Pessoas que são a noiva que estão adornadas, estão preparadas para a vinda de Jesus. Então, se você quer ser religioso, fique em casa e leia a Bíblia somente. É o que os religiosos dizem. Uma vez eu estou, não vou dizer aonde, porque senão as pessoas vão saber. Eu estou em um determinado lugar e uma pessoa pergunta para outra: como é que você está? Eu estou bem. Está indo à igreja? Não. Isso mesmo. Você não precisa da igreja para ser salvo. Você precisa somente ler a Bíblia em casa. Ler a Bíblia em casa está tudo bem. Isso é uma mentira. Isso é religiosidade. Jesus disse que vai vir buscar a igreja. Quer ver se é religiosidade ou não? Pega a tua Bíblia, rasga as 7 cartas de João às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse. Rasga as 13 cartas do apóstolo Paulo às igrejas. Rasga onde tiver escrito templo, aonde estiver escrito sinagoga, ajuntamento de povo, e depois você me diz aonde é que tem a salvação. Vamos lá. Te desafio em o nome de Jesus. Diz que Jesus, o versículo 5 diz que Jesus se condoeu com a dureza do coração dos religiosos. Por isso que eu disse que Jesus também quer salvar esses. Por isso que nós estamos pregando a palavra, e pode até parecer dura para você. Mas Jesus também quer salvá-los. Porque o texto no versículo 5 de Marcos diz que Jesus se condoeu com a dureza do coração daquela gente e deu ordem ao homem: estende a mão. E o homem estendeu a mão e a mão foi curada.
Jesus não quer e não tem prazer naqueles que morrem sem Cristo, mas se morrerem sem Cristo, eles morrem para a iniquidade. Depois da morte não tem mais salvação não, meu querido. É agora, enquanto você está vivo. Quer aprender a palavra de Deus? Excelente. Não quiser, o problema vai ser teu no futuro. Você está dizendo não para Jesus porque você é religioso, porque você é religiosa. Jesus enxerga o pecado no coração daqueles homens, coração duro, diz o versículo 5, e mais ainda é insensível aos milagres de Jesus Cristo, porque no sábado eles queriam achar alguma coisa em Jesus para apredejá-lo, porque para eles o sábado estava acima de Deus. E eu acho interessante que Jesus chega para eles e dizem assim em Mateus: o sábado foi feito para o homem por causa do homem ou o homem por causa do sábado? O sábado foi feito para que o homem descanse. E quando digo sábado, não estou dizendo o sábado do calendário nosso, estou dizendo aquele do Gênesis. Criou Deus os céus e a terra e foi feito em 7 dias, e no 7º descansou. Qual é o teu dia de descanso? É o domingo? Então é do Senhor, não roube-o. Não vá se divertir não no domingo não, porque é do Senhor. Não seja religioso, não seja religiosa. Não, eu vou para a praia. Tudo bem para quem gosta. Eu vou para o cinema, tudo bem, mas você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo é do Senhor. Dedique-o. Olha a história dos judeus para você entender o que é o dia de descanso. Olhe lá, Jesus enxerga e Jesus dá chance. Na verdade, Jesus não se agrada em ver os religiosos curvados sobre as suas próprias ruínas. Jesus não se agrada disso. Jesus quer salvar eles, Jesus quer libertá-los também, e por isso Jesus chama o homem para que eles vejam e para que eles creiam nos milagres. A Bíblia diz que os milagres que estão escritos foram escritos para que nós crêssemos que Jesus é o Filho de Deus. E quando você olha para o versículo 6, quem eram os religiosos? Os fariseus, os herodianos. Quem são os religiosos nos dias de hoje? As pessoas que dizem: não preciso estar dentro da igreja todos os cultos, não preciso trabalhar dentro da igreja, não preciso ser dizimista, não preciso ser ofertante, não precisa se haver templos formidáveis. Sou totalmente contra templo. Meu querido, minha querida, olha nas escrituras e aprende com ela, não comigo. Vai ver o que era o templo lá de Deus, vai ver o que era o templo construído. Mas você é tão religioso que mora num palácio aonde tem água quente, luz quente, mas está tudo bem, estou tranquilo, o resto é o resto. Sabe, pessoas religiosas não entendem a misericórdia de Jesus Cristo, pois se entendesse, o amaria. Seriam levados a crer nele e na sua obra redentora. Religiosos, fariseus, fingindo serem os oráculos da igreja. Os fariseus fingiam serem os oráculos da igreja. Eles fingiam ser para enganar o povo. Os herodianos fingiam serem apoiadores de Roma. Percebe? Quem são os religiosos de hoje? Dá para se saber. Interessante como neste caso, ideias opostas se atraem. Os fariseus fingiam ser os oráculos da igreja, os herodianos amigos de Roma, e eles se atraíam. E eles dois se juntaram para quê? O texto vai nos mostrar. Se juntaram contra Jesus.
Não se junte com os religiosos, minha irmã. Não se junte com os pecadores. A Bíblia diz que nem com esse sente para comer, para que você não peque também. E é fácil saber quem são os religiosos nos dias de hoje, quando você olha para o versículo Marcos 3, quando você olha para o versículo 6, retirando-se os fariseus, conspiravam com os herodianos contra ele, e como lhe tiraria a vida. Um era contra o outro, herodianos e fariseus, mas se juntaram as ideias. Como as pessoas que pensam contra você se juntam para conspirar contra você. Misericórdia, nunca vi na minha vida isso. Quando Jesus entrou na sinagoga, ele entrou buscando fazer o bem, pois a sinagoga é sinônimo de um local onde se cultua a Deus, aonde a vida de quem lá está é uma vida de culto a Deus, de verdadeiro cristão. É um lugar de salvação, é um lugar de libertação, é um lugar de perdão de pecados. É sinônimo disso. Você que é igreja de Cristo, você é sinônimo de entendimento de Deus, você é sinônimo de poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, você é sinônimo de filha de Deus, de filho de Deus, você é raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seja luz no mundo, minha querida e meu querido irmão em Cristo Jesus. Seja luz. Muitas vezes os religiosos estão observando você para ver se você cai em contradição, mas não se preocupe. Se você cair em contradição, Jesus é o seu advogado, que nunca perdeu uma causa. E eu estou concluindo dizendo que o apóstolo Paulo era um religioso. Apóstolo Paulo era um religioso, mas no caminho de Damasco ele encontrou-se com Jesus. No caminho de Damasco ele recebeu um convite. Como você encontrou com Jesus um dia e Jesus mudou a tua vida, e Jesus lhe dá uma ordem: entra numa cidade, entra na cidade aí, e lá irão dizer-te o que você irá fazer. E ele obedece, ele entra e se torna o apóstolo Paulo. De Saulo para Paulo. Jesus tem convidado pessoas para entrar no reino dos céus, como hoje Jesus está te convidando para entrar. Faça como o apóstolo Paulo, obedeça a palavra de Jesus. Não obedeça a minha palavra, mas obedeça a palavra de Jesus. Não viva pela minha palavra, então, viva pela palavra de Jesus. Sabe, Jesus Cristo ama você e quer mudar a sua vida. Então venha andar com Jesus. Venha andar com Jesus. Ele é Senhor da história. A religiosidade tem te afastado dos caminhos de Deus, mas Jesus nesta tarde está te dizendo: levanta a cabeça e vem para o meio. Eu irei te enviar às nações, te darei as nações por herança. E Jesus está te dizendo: eu escolhi você no ventre materno ainda, te dei um nome. Mas você precisa compreender que você precisa mudar a sua vida, dar uma guinada. Não é como as pessoas estão dizendo. Tem coisas que eu entendo, é concomitantemente vai acontecendo, mas tem coisa que tem que ser dada uma guinada. Guinada é você soltar um peso e ele cair reto assim, ó, a mudança. Daqui para trás, daqui para frente, agora eu sou uma nova criatura. E a vida que agora vivo ela pela vida do Filho de Deus, vivo em Cristo Jesus. Seja esta pessoa. Se você que não é cristão, que já é cristã e quer entregar sua vida a Jesus, você que está afastado,
Deixe um comentário, deixe seu WhatsApp para você entregar a sua vida a Jesus, para você se restaurar com Jesus. Eu entro em contato com você. Ah, pastor, mas eu sou da Palavra da Vida, até hoje eu não entendi. Vamos conversar. A igreja, o templo, não está fechado. A igreja está aberta para te receber, para conversar, para te orientar, para orar com você, para ensinar a palavra de Deus para você. E no dia que eu ensinar algo que não seja da palavra de Deus, diga: pastor, isso não está na palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim deve habitar em você. Amém? Vou pedir a Cristina para vir aqui, está orando. Tem duas irmãs ali, já chama também as duas para orar. E a gente que é homem fica em concordância, né? Eu, Gustavo e Germano. Amém. Que bênção, né, gente? Que palavra maravilhosa, né? Que o Senhor venha tocar do coração de vocês todos, né? Pedir pelas famílias, né? Pela irmã Fátima, pela convenção do seu esposo, pela família Palavra da Vida, né? A nossa igreja, que o Senhor venha abençoar cada família, gente. Cada um, se for para me falar, nossa, vai passar a tarde todinha. Né? Pelo Cristiano e família, é o parente da irmã Débora, que Deus venha tocar o coração dele. Pela dona Adelina, beijo, vó. Pela família da Karina, né? A Karina também pediu pelos enfermos que estão aí, né, gente, nessa pandemia, que o Senhor venha ter misericórdia. Pela dona Lourdes, pela dona Ana. Dona Ana, beijo também, viu, dona Ana? Pela Cristina Remel, gente, continuar orando por ela, né? Ela está se recuperando, graças a Deus. Pela dona Zuíla, a mãe da Mônica. Pela mãe da Patrícia, Marlene. Pela dona Marlene, né? Que ela ainda está internada. Continuar orando pelo pai do Rodrigo, Dimas. Pelo Rian, pela Naí, muitos outros, né? Que o Senhor venha abençoar cada um e que o Senhor venha restaurar. Orar também, né? Pelo pastor Enoque. E orar também pelo pastor Enoque, que teve um AVC, né, Cida? Isso. Ele teve um AVC, ele está internado, né? Que o Senhor venha estar ali com ele. E pela sua família, pela família da Simone, pela família da Débora, pela minha família. Que é a minha. Pela família do Germano, que Deus abençoe, né? Pelo senhor Gustavo, né, Gustavo? Que tá uma bênção aí, fazendo live, né? Abençoando aí o povo, né? Por todos. Eu quero também mandar um abração também pela Luana, que Deus abençoe, Lu. Pelo Flávio, que é meu afilhado, que está lá em Belo Jardim, pela minha cunhada, Cícera, que também sempre está aqui, escutando nosso culto. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, por todos aqueles que estão em casa nos assistindo. Amém. Pela família da Márcia, da Marcinha, né, também. Glória a Deus. Que esses dias também ela não estava muito bem, que o Senhor venha restaurar o seu físico. E por todos nós, pelas minhas netas, Ana Júlia e Ana Helena. Beijo, vovó. Amém. Que Deus abençoe cada um, meus filhos, genros e todos. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus. Sim, Glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Jesus. Estamos aqui, Pai, na tua presença, Senhor Deus, mais uma vez, colocando, Pai, todas essas situações que aqui foi mencionado, Senhor Deus. Pai, eu creio, Pai, que mesmo antes, Pai, da gente pedir, Tu já sabes os nossos corações. Que o Senhor venha visitar cada um. Que o Senhor venha restaurar a saúde física. Pai, visita esse pastor, Pai, que está ali no hospital, que teve um AVC, Senhor Deus. Que o Senhor venha usar os médicos. Porque eu creio, Pai, que Tu é o médico dos médicos, Senhor Deus. E está restaurando, Pai, tantas pessoas que estão enfermos. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui da IBNPV, Pai amado, da nossa igreja, Pai, que o Senhor venha abençoá-los, guardá-los, restaurá-los, Senhor Deus, fortificar
glorificá-lo, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus. Abençoa as famílias que estão aqui sendo representadas, a família da Simone, da Débora, a minha família, a família do Germano, Pai, que o Senhor venha abençoar. Te peço também nesse momento, Pai, pela vida da dona Josefa, Senhor Deus, que o Senhor vá de encontro a ela, Senhor Deus, ali ao Adriano, a Cíntia, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha, Pai, abençoá-los, Senhor Deus, que onde eles estiverem, Senhor Deus, o Senhor esteja com eles, abençoando e livrando eles de todo o mal, Pai. Abençoa todos aqueles que estão aí enfermos, Senhor Deus, aí nos hospitais. Abençoa também as autoridades, Senhor Deus. Dê sabedoria para eles, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço desde já por essa tarde abençoada. Que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo mal. E que essa semana, Senhor Deus, seja o restante de semana, semana de vitória na vida de cada um. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até terça-feira que vem. Sexta-feira nós temos culto às 20 horas. Que Deus abençoe cada um de vocês. E espero vocês aqui, né? Na sexta-feira. Deus abençoe.